Hi everybody, how are you guys? E aí pessoal, tudo bem? Sabe quando alguém perde a cabeça ou quando alguém explode de raiva? Ou ainda quando alguém fica irritado por causa de alguma coisa? Como expressar isso em inglês com phrasal verbs? Nesse primeiro vídeo de phrasal verbs relacionados por temas, você vai aprender 7 phrasal verbs para falar de sentimentos e emoções ligados à raiva em inglês. Nós vamos conhecer o significado de cada um deles e as situações em que eles podem ser usados. Então, vamos conferir. O primeiro phrasal verb que nós vamos ver é piss off. Piss off significa irritar alguém profundamente, deixar uma pessoa com muita raiva, deixar alguém furioso, ou como nós falamos no português, deixar alguém pé da vida. Se alguém ou algo te deixa muito irritado, com muita raiva, você pode dizer que isso pisses you off. Ou na forma com o verbo no passado, que isso pissed you off. Ok? Então, esse é o significado de piss off. Piss off é irritar alguém, deixar alguém com muita raiva, deixar alguém furioso, ou como nós falamos, pé da vida. E geralmente, pessoal, o piss off é encontrado na estrutura piss someone off, como nós vamos ver nos exemplos, ok? Se alguém disser assim, the news pissed me off. The news pissed me off. Quer dizer, as notícias me deixaram com muita raiva, me deixaram furioso. His comments really piss her off. His comments really piss her off. Os comentários dele a deixam furiosa, a deixam pé da vida. E mais um exemplo. Don't piss me off. I've already got enough troubles. Don't piss me off. I've already got enough troubles. Quer dizer, não me irrite, não me deixe com raiva. Eu já tenho problemas suficientes. E do phrasal verb piss off vem o adjetivo pissed off. Quando alguém está com muita raiva, furioso ou pé da vida, essa pessoa está pissed off. She's pissed off because her flight was canceled again. She's pissed off because her flight was canceled again. He will be pissed off if you don't turn down the music. He will be pissed off if you don't turn down the music. Ele vai ficar pé da vida se você não abaixar o volume da música. Ele vai ficar com muita raiva. Pissed off. Então, piss someone off, como nós vimos, é irritar alguém, deixar alguém com muita raiva, deixar alguém pé da vida. E quando a pessoa está nesse estado de raiva, ela está ou ela fica pissed off. O próximo phrasal verb ligado à raiva que nós vamos ver, na verdade são 2 phrasal verbs. Freak out e flip out. Esses 2 phrasal verbs significam a mesma coisa e eles podem ser usados de maneira intercambiável. Quando alguém freak out ou quando alguém flip out, essa pessoa surta de raiva, enlouquece de raiva. E esse é o significado desses 2 phrasal verbs. Freak out ou flip out é surtar de raiva, enlouquecer de raiva, perder a cabeça ou a paciência totalmente por causa de uma forte emoção causado pela raiva. Vamos ver alguns exemplos com freak out e flip out. The chef freaked out when he saw all the mess in his kitchen. The chef freaked out when he saw all the mess in the kitchen. Quer dizer, o chefe surtou, enlouqueceu de raiva quando ele viu a bagunça na cozinha. He freaked out when he saw a dent on his car. He freaked out when he saw a dent on his car. Ele surtou de raiva quando ele viu o amassado no carro dele. She always flips out when her sister takes her clothes without asking. She always flips out when her sister takes her clothes without asking. Ela sempre enlouquece de raiva quando a irmã dela pega as roupas dela sem pedir. They are flipping out because their flight was canceled. They are flipping out because their flight was canceled. Eles estão enlouquecidos de raiva porque o voo deles foi cancelado.
Então, freak out e flip out significa surtar, enlouquecer de raiva, explodir de raiva, ficar muito bravo, com muita raiva por causa de uma situação. O nosso próximo phrasal verb ligado à raiva é tell off. Tell off significa repreender ou dar bronca em alguém. E ele é usado para expressar descontentamento ou desaprovação frente ao comportamento de alguém. Por exemplo, quando um chefe repreende um funcionário por chegar continuadamente atrasado no trabalho, ou quando um professor dá uma bronca num aluno por estar perturbando demais a aula, ou então, por exemplo, quando os pais repreendem e dão bronca nos filhos. Essas são algumas situações que servem de exemplo, onde o tell off seria o phrasal verb usado. O tell off é o phrasal verb que descreve a ação de repreender ou dar bronca em alguém. E é importante dizer para vocês, pessoal, antes da gente ver os exemplos, que tell off não vai envolver linguagem vulgar, não vai envolver insultos, ok? Diferentemente do próximo phrasal verb que nós vamos ver, que é cuss out. Então, quando alguém repreende uma pessoa dando bronca devido ao comportamento dela, mas sem usar linguagem ofensiva ou insultos, essa pessoa tell off somebody. Essa pessoa está telling off somebody, repreendendo ou dando bronca, mas sem palavras ofensivas, sem xingamentos, ok? Veja os exemplos. If you keep misbehaving, your parents will tell you off. If you keep misbehaving, your parents will tell you off. Se você continuar se comportando mal, seus pais irão te repreender. The teacher had to tell off the students for talking during the test. The teacher had to tell off the students for talking during the test. O professor teve de dar bronca nos alunos por conversarem durante a prova. E mais um exemplo. The coach told off the team after the game. The coach told off the team after the game. O treinador repreendeu, deu bronca no time depois do jogo. Então, esse é o tell off. Tell off é repreender, dar bronca em alguém, mas sem xingar, sem insultar, sem usar palavras de baixo calão. Cuss out. Cuss out, pessoal, é parecido com tell off. Ele também significa repreender alguém, só que agora com palavras ofensivas ou xingamentos. Cuss out é xingar alguém com palavrões, com ofensas. Essa é que é a diferença entre tell off, que nós acabamos de ver, e cuss out. Tell off é repreender, dar bronca, mas sem usar linguagem ofensiva. E cuss out é repreender, xingar com palavras ofensivas. Vamos então ver alguns exemplos com cuss out. She got so angry that she cussed out her coworker in the middle of the meeting. She got so angry that she cussed out her coworker in the middle of the meeting. Ela ficou tão irritada que ela xingou a colega de trabalho dela no meio da reunião. The customer was so upset with the service that he cussed out the manager. The customer was so upset with the service that he cussed out the manager. O cliente estava tão insatisfeito com o serviço que xingou o gerente. He cussed out the scammer on the phone. He cussed out the scammer on the phone. Ele xingou o golpista no telefone. Vamos ao nosso próximo phrasal verb ligado ao tema raiva. Storm out. Storm out, pessoal, significa deixar um local, sair de um local com muita raiva. Sair de lá furioso, muito zangado. Ter uma saída súbita e explosiva por estar com muita raiva. Sabe quando alguém sai de algum lugar muito zangado e alguém fala assim, nossa, ele saiu bufando. Isso é storm out. Storm out é quando alguém sai de algum lugar, deixa algum lugar com muita raiva. Então, storm out descreve uma saída furiosa e dramática de alguém de algum lugar por conta de raiva. Vamos ver exemplos com storm out. She got up and stormed out of the room.
She got up and stormed out of the room. Ela se levantou e saiu furiosa da sala. After the argument, she stormed out of the restaurant. After the argument, she stormed out of the restaurant. Após a discussão, ela saiu com muita raiva do restaurante. Ela saiu furiosa do restaurante. He couldn't control his temper and stormed out. He couldn't control his temper and stormed out. Ele não conseguiu controlar o humor, o temperamento dele e saiu furioso. E mais um exemplo com storm out, pessoal. The player stormed out of the field before the game was over. The player stormed out of the field before the game was over. O jogador saiu furioso do campo, deixou o campo com raiva antes que o jogo acabasse. O nosso último phrasal verb relacionado à raiva é take out on. Take out on someone significa descarregar ou descontar raiva em alguém que não tem nada a ver com a situação. Significa descarregar, descontar a raiva em outra pessoa. Quando alguém teve um dia difícil, enfrentou problemas, por exemplo, no trabalho, no trânsito, e aí essa pessoa, por exemplo, chega em casa e desconta a raiva dela em uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquela situação, essa pessoa take it out on someone. Quer dizer, ela desconta a raiva dela, ela descarrega a raiva dela em alguém, em outra pessoa. Take something out on someone. Descarregar raiva em alguém. Vamos ver exemplos com take out on. He had a bad day at work, so he took it out on his wife. He had a bad day at work, so he took it out on his wife. Quer dizer, ele teve um dia ruim no trabalho e ele descontou a raiva na esposa dele. She was so stressed that she took it out on her sister. She was so stressed that she took it out on her sister. Ela estava tão estressada que ela descontou a raiva dela na irmã. He lost the game and took it out on his teammate. He lost the game and took it out on his teammate. Ele perdeu um jogo e descontou a raiva dele no colega de equipe. E mais um exemplo, pessoal. After a tough meeting, he took it out on his assistant. After a tough meeting, he took it out on his assistant. Após uma reunião difícil, ele descontou a raiva na assistente dele. Então, take out on. Descontar a raiva, descarregar raiva em alguém que não tem nada a ver com a situação. Então, esses foram os 7 phrasal verbs que eu queria falar com vocês nesse primeiro vídeo de phrasal verbs relacionados a temas em inglês. 7 phrasal verbs ligados ao tema sentimentos e emoções, mais especificamente ao tema raiva. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e continue acompanhando para mais vídeos de inglês. See you guys next time!